Olá pessoal, eu sou Cláudio Camargo e através dessa videoaula eu gostaria de explicar para você como que é o processo de conexão de site se você desenvolve um site dentro da plataforma Wix. Você tem um domínio lá no registro BR e você precisa fazer a conexão do site que você desenvolveu com o seu domínio. Nesse caso, nós vamos usar como exemplo aqui esse domínio Lugatex e ele não está conectado a nenhum domínio ainda. Então eu criei o site, ele foi desenvolvido, né? E eu estou no último passo que eu preciso conectar o meu domínio que eu comprei no registro BR com o site, para que quando as pessoas digitem lá o nome do domínio.com.br, ela seja direcionada para a minha loja virtual, o meu site que eu desenvolvi dentro da plataforma Wix nos planos profissionais. Aqui tem um detalhe, porque existem duas formas de fazer isso. Uma forma é eu pegar o meu domínio e apontar para esse desenvolvimento que eu fiz dentro do Wix e botar para funcionar. Esse é o processo mais simples. Por quê? Porque é exatamente isso que pressupõe o desenvolvimento de um site dentro do Wix. Você vai desenvolver o site, primeiramente. Quando ele estiver pronto, você vai fazer a publicação dele para que as pessoas acessem o site. Então, nós vamos clicar nesse item aqui, ó, conectar domínio. Quando eu clico em conectar domínio, ele faz um processo de conexão. Então, aqui em cima, como eu já iniciei um processo aqui, eu vou remover isso aqui para facilitar. Ó. Quando eu clico em conectar domínio, ele tem duas opções. Eu posso comprar um domínio dentro do próprio Wix e o processo se torna mais simples, ou se eu já tenho o domínio, então eu posso conectar o meu domínio. Então nós vamos fazer de duas formas. Essa é a primeira forma. Na verdade, existem aqui três formas. Uma forma é comprar um domínio dentro do próprio Wix. A forma que eu vou explicar é conectar um domínio do registro BR, que é o órgão oficial que regulamenta o registro de domínio no Brasil. Então aqui você vai clicar em conectar um domínio. Quando ele vem para essa segunda tela aqui, você coloca o nome do domínio. Por exemplo, não coloque HTTP, HTTPS, coloca só o nome. Eu vou pôr aqui, ó, lugatex.com.br e vou clicar nesse botão próximo. Aí ele vai procurar os meus registros de domínio, porque aqui no registro BR, ou eu faço um apontamento direto para dentro do registro BR, que é aquele padrão quando a gente compra o domínio e não faz configuração de apontamento, ou você tem a possibilidade de já apontar para um outro servidor, que é o terceiro caso que eu vou explicar. Por exemplo, se você quiser ter o seu site funcionando na Wix, mas os seus e-mails funcionando numa hospedagem externa, também vou te explicar dessa como um segundo passo, ok? Vou te explicar essa possibilidade. Então, nessa primeira possibilidade, que é a mais simples, que é a segunda, na verdade, porque a primeira possibilidade é você comprar um domínio dentro da Wix. Não é esse o caso que nós estamos fazendo, porque isso seria uma ação quase que automática para conectar o seu domínio. A segunda possibilidade é conectar um domínio que você já comprou com o site Wix, que é isso aqui. Então eu vou clicar aqui no botão começar. Ele pergunta para mim se eu tenho acesso ao provedor de domínio, no caso, se eu consigo fazer login onde eu comprei o domínio. Sim, eu vou dizer que eu fiz o login. Aí ele diz para mim aqui se eu já encontrei as configurações do meu servidor. No caso do registro.br, essas informações ficam dentro do próprio domínio. Só discorrendo um pouco a tela aqui, a gente consegue ver que o NS1 está apontando para o meu servidor e NS2 para o meu servidor. Não é Wix, ok? Aqui ainda, eu vou clicar aqui, já encontrei essas configurações de servidor.
Aí ele pergunta para mim se eu já achei onde está o meu apontamento de servidor externo. Ou seja, eu registrei o domínio dentro do registro BR, mas eu uso um painel de controle para configurar meus e-mails e até o site. Se eu quiser fazer dentro do cPanel, eu posso fazer, mas como eu fiz o site dentro do Wix, eu vou fazer com que o meu eu não preciso alterar o registro BR. Eu vou alterar só o cPanel para poder apontar para o Wix e eu funcionar os meus e-mails. No cPanel, eu tenho todo o painel cPanel, que é o painel da hospedagem, no meu ponto de vista mais inteligente hoje, onde eu posso configurar meus e-mails, controlar minhas coisas, trabalhar outros projetos paralelos, inclusive banco de dados, e apontar apenas o site para a ferramenta de loja virtual do Wix. Então esse é o segundo passo que a gente vai fazer. No primeiro passo eu vou te ajudar a identificar como que você pega o seu domínio do registro BR e aponta para o Wix. Então está bem aqui, isso é bem simples. Você vai clicar em conectar domínio, vai avançar aqui, avançar, avançar. Vou clicar aqui que encontrei os meus servidores de nome e aqui ele me traz os servidores do Wix. Então, se eu quisesse simplesmente apontar o meu domínio para o Wix, é só eu copiar essa informação de INS15 e INS14 e colocar aqui no lugar do servidor NS1 e NS2. Como que eu faço isso? É só clicar nesse botão Alterar servidor DNS. Eu troco essas informações que apareceram aqui, lembrando que eu estou dentro do registro.br, que geralmente é o site onde você vai comprar o seu domínio, porque é o órgão que regulamenta as questões de domínio com terminações BR no Brasil. E aqui onde nós podemos fazer a alteração dos servidores DNS. Só que existe um terceiro caso que é você utilizar dessa forma que eu acabei de mencionar. Você tem uma hospedagem externa e você quer que apenas o site seja apontado para o Wix, mas que os seus e-mails e o seu painel de controle da hospedagem continuem funcionando como um cPanel, que é o nosso caso. Então aqui, se você for simplesmente pegar o seu domínio e apontar ele para funcionar na Wix, aqui já resolve o seu problema. Você altera o NS1 pelo NS15 e o NS2 pelo NS14. Só fazendo essa alteração e clicar no botãozinho salvar alterações, quando você digitar nome do seu domínio.com.br, depois de algumas horas, porque isso demora algumas horas para acontecer, isso já funcionaria. Mas aqui a gente tem uma terceira possibilidade. Lembra que a primeira possibilidade é você comprar um domínio dentro do próprio Wix. A segunda possibilidade é você comprar um domínio no registro BR, que faz mais sentido porque é o órgão que regulamenta a internet no Brasil. Então aqui você faz as alterações de DNS. Você clica sobre as configurações do seu domínio e faz a alteração de DNS. E a terceira opção, eu não vou mexer com o registro BR porque ele já está apontando para o cPanel, que é o painel da hospedagem onde eu controlo as contas de e-mail e outros projetos que eu tenho em paralelo. Então, nesse caso, essa informação não vai funcionar para essa para esse terceiro para esse terceiro caso, que é o que? Eu tenho uma hospedagem externa e quero fazer um apontamento. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos procurar essa informação. Ó. Siga as instruções para conectar o seu domínio por servidor de nome. Se fosse por servidor de nome, as informações, alterando as informações dos servidores DNS dentro do registro BR, já vai fazer o seu domínio, o seu site funcionar legalzinho. Mas, como eu já tenho um painel, ou seja, o meu registro BR já faz um apontamento para uma hospedagem que é cPanel, que, no meu ponto de vista, hoje é a hospedagem mais inteligente que tem no Brasil, o melhor custo-benefício, desde que você escolha uma hospedagem que tenha disco SSD e que seja um cluster que não tenha muitos sites conectados, porque geralmente essa hospedagem ela é vendida no formato compartilhado. Então fica
meio difícil de você saber quantos sites estão alocados ali dentro do compartilhamento que você comprou, porque você só vai enxergar o seu. Mas uma forma legal de você perceber isso é se a sua hospedagem é lenta ou não. Se a sua hospedagem for muito lenta e quando você clica nos links demora um pouco para abrir, é porque é uma hospedagem que tem muitos sites compartilhados ali. Nesse caso aqui, eu criei um cluster de um servidor dedicado e coloquei um limite para 100 sites, perto da capacidade que ela tem, que é de 20 e 30 mil sites. Então, eu estou rodando bem fluido, tá? Isso aqui é uma hospedagem cPanel. E o que, que eu vou falar para o Wix? Eu não quero conectar lá no registro BR, eu quero conectar por apontamento. Então, eu clico aqui, ó. Se você preferir, pode conectar por apontamento, porque o Wix sabe que existem esses casos onde você gerencia seus e-mails, você gerencia suas coisas num serviço de hospedagem terceiro ainda, além do próprio registro BR, que é o lugar onde você registrou o seu domínio. Então eu clico aqui, ó, em apontamento de domínio, ele vai falar para mim, ó, contas de e-mail, sites, tal. Então, como eu não tenho contas de e-mail não contratei contas de e-mail no Wix, não contratei nada disso aqui, eu só preciso trocar para apontamento. Eu vou clicar aqui e ele vai me trazer um outro passo a passo. Se eu quiser voltar para a forma anterior e entender como funciona, é só eu clicar nesse botão aqui e tudo parte da conectar um domínio, ok? E eu estou aqui nesse ponto de conectar um domínio.com.br. Vou clicar aqui, já fiz o login. Vou clicar aqui, encontrei as configurações do meu domínio e vou clicar em encontrei os registros de DNS. O que, que ele vai trazer para mim agora? As informações de CNAME e A, que são as duas informações que eu tenho que alterar da, dentro da minha hospedagem cPanel. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui DNS, que é uma busca rápida, lembrando que agora eu estou dentro do painel cPanel, que é o painel da hospedagem. Vou clicar aqui em editor de zona e essa zona DNS, vou clicar em gerenciar para o domínio que já está configurado. Então lembra que ele me disse a respeito do A, o nome do domínio, o A e esse número aqui. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações que o Wix passou. Ó. Tá vendo? A hospedagem arroba, que para ele não importa que é o nome do seu domínio, mas é o tipo A. E ele está aqui, ó, conectado no 23 236 62 147. Não significa que esse apontamento é padrão para todas as contas do Wix. Por isso que é importante você fazer esse passo a passo dentro do painel do Wix na hora de conectar o seu domínio, ok? Então vou clicar em copiar aqui, volto aqui para o meu painel de hospedagem cPanel e você vê que eu tenho várias opções aqui já configuradas, que quando digita Lugatex, o nome do domínio.com.br, ele vai fazer o apontamento tipo A. Só que ele está fazendo um apontamento interno dentro do próprio servidor, que todos esses números aqui são iguais, porque é o mesmo cluster onde funciona o site. Então eu vou clicar no botão editar e vou alterar essa informação para a informação do Wix, ou seja, quando alguém digitar o nome do meu domínio.com.br, eu quero que ele aponte através de servidor de nome para o Wix, que é esse código aqui que ele me deu no passo a passo. Vou clicar em Save Record aqui. E agora, mais uma alteração ainda tenho que fazer, que é essa informação aqui, ó, do CNAME. O CNAME eu vou clicar em copiar e agora aqui dentro das informações de edição de zona no cPanel da minha hospedagem externa, eu vou procurar onde está o meu direcionamento CNAME. Você vai perceber aqui que essa questão de CNAME, ele vai ter tanto o www quanto o meio para fazer o apontamento. Mas eu quero que quando ele fizer um apontamento para meio ponto, que ele
não se altera em nada, mas quando for uma requisição de domínio, que é o www, ponto, então ele vai alterar aqui para o CNAME da Wix, que é esse que eu acabei de copiar aqui, ó. Ok? Então eu vou fazer essa alteração aqui dentro da edição de zona aqui do CNAME. Vou clicar aqui em editar e vou colocar aqui, ó. Então agora é só eu clicar em Save Record aqui. Pronto, praticamente está configurado. Se o que que eu fiz aqui? Eu fiz de forma que quando digitar o nome do meu domínio.com.br barra, aqui no caso não está como barra, então vamos dar esse exemplo aqui, ó. Quando eu digitar meio ponto, o nome do meu domínio.com.br, eu quero que ele direcione para o cPanel. Eu não quero que ele direcione para a Wix. Então eu vou esperar fazer a propagação do domínio, isso pode demorar até 12 horas. Quando ele fizer a propagação, eu vou fazer o teste. Se por um acaso, quando eu quiser acionar o meu painel de e-mail da minha hospedagem, que é esse caminho aqui, e por algum motivo ele encaminhar para a minha loja virtual que está no Wix, o que que eu vou fazer? Eu vou alterar isso aqui. Por quê? Porque eu quero que tanto quando eu digitar cPanel, o nome do meu domínio, que ele seja direcionado para o servidor interno, para usar os recursos do servidor interno. E quando eu digitar mail, é a mesma coisa. Eu quero que ele seja direcionado para o servidor interno. Se por acaso eu fizer isso e ele direcionar para a minha loja virtual do Wix, que eu acabei de fazer o apontamento, eu vou alterar igual eu alterei aqui para o cPanel, ó, ou para o webmail. Ou eu nem preciso alterar, porque eu não preciso usar esse protocolo para acessar meu e-mail. Eu posso usar aqui, ó, webmail, ponto, nome do meu domínio.com.br. Com certeza ele vai apontar para minha hospedagem externa e não para o Wix, porque eu não contratei e-mails lá. Ok? Espero que não tenha ficado muito confuso para você. Se por um acaso você ficou com alguma dúvida, mas o mais importante é você saber que existem duas formas de conexão. Uma delas é você conectar direto com o registro.br, alterando o servidor DNS. Nesse caso, você vai clicar nessa ajuda aqui, ó, de servidores de nome, e essa ajuda é só ir clicando no passo a passo até ele mostrar para você quais são os servidores de nome do Wix. E nesse caso, você coloca e faz a alteração dentro dos servidores DNS, dentro do registro BR, já alterou, já resolveu o problema. Se você quer fazer uma conexão um pouco mais complexa, onde você controla os seus e-mails num servidor de terceiro, numa hospedagem cPanel, e você tem o seu site na Wix, você faz só o apontamento através desse link aqui, ó. Tudo isso na Wix dentro do conectar domínio. Beleza? Trocar para apontamento. É só ir clicando aqui no passo a passo até voltar essa informação e você alterar isso dentro da zona de DNS, dentro do cPanel. Tá legal? Eu tentei ser o mais mastigado possível e deixar tudo muito claro, mas se por um acaso você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te responder. Eu sou Cláudio Camargo, espero que você tenha gostado dessa videoaula. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no meu canal, deixa o seu like e toca no sininho. É importante você tocar no sininho e deixar todas as notificações ativadas, porque sempre que eu trouxer um vídeo novo relacionado a esse universo de criação de site e configurações, você vai ser o primeiro a ser avisado. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.